Ela sempre acreditou que pessoas como ela não eram vistas, apenas atravessadas, ignoradas, esquecidas. Naquela noite, a chuva caía fina sobre a cidade, escorrendo pelos vidros como se o mundo estivesse cansado demais para chorar alto. Debaixo de uma marquise estreita, uma jovem apertava o casaco gasto contra o corpo, tentando se proteger não apenas do frio, mas da sensação constante de não pertencer a lugar nenhum. Do outro lado da avenida, no último andar de um prédio iluminado, um homem observava a cidade em silêncio. Um copo de vinho intocado na mão. Um relógio caro marcando uma hora que, para ele, não fazia diferença alguma. Ele tinha tudo: poder, dinheiro, respeito, e ainda assim sentia um vazio que nenhuma conquista havia conseguido preencher. Dois mundos, duas solidões, uma distância que parecia impossível de atravessar. Ela não sabia que aquela seria a última noite em que sua vida seria simples, mesmo que difícil. Ele não imaginava que estava prestes a questionar todas as regras que construiu para se proteger. Porque, às vezes, o destino não chega com promessas doces. Ele chega com uma proposta fria, calculada, perigosa para o coração. E se alguém lhe dissesse que uma assinatura poderia mudar tudo? Que um acordo feito sem amor poderia acender sentimentos que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar? Ela precisava de uma saída. Ele precisava de alguém que não o visse como um título, uma conta bancária ou uma oportunidade. Naquela cidade que nunca dormia, enquanto a chuva continuava caindo, duas histórias caminhavam em direção ao mesmo ponto, sem saber que, ao se encontrarem, nada mais seria seguro. Nem o orgulho, nem o controle, nem o coração. Se você já se sentiu invisível, se você já se perguntou se o amor pode nascer nos lugares mais improváveis, fique aqui. Escute até o fim, porque esta história não começa com um beijo. Ela começa com uma escolha. E algumas escolhas cobram um preço alto demais. Mas o que aconteceria quando ela finalmente estivesse diante dele e percebesse que o contrato que ele oferecia não prendia apenas o corpo, mas ameaçava aprisionar sua alma? Ela se chamava Luma Silva. 23 anos, idade suficiente para entender o peso da vida, mas jovem demais para ter vivido algo parecido com amor. Luma morava em um quarto pequeno no fundo de uma casa antiga, em um bairro onde as ruas eram estreitas e as luzes dos postes falhavam com frequência. O teto tinha uma mancha escura de infiltração que ela fingia não ver. O armário era compartilhado com caixas de remédios e documentos antigos, e a janela dava para um muro cinza, alto demais para permitir sonhos longos, mas baixo o suficiente para lembrar que o mundo continuava ali fora. Ela acordava todos os dias antes do sol nascer, não por disciplina, por necessidade. A avó, Dona Celeste, dormia no quarto ao lado. Respiração fraca, remédios alinhados sobre a mesa. Luma aprendera cedo que amar alguém, às vezes, significava escolher entre o próprio cansaço e a dor do outro. E ela sempre escolhia o outro. Durante o dia fazia pequenos trabalhos. À noite, vestia o uniforme simples de recepcionista e seguia para o hotel onde trabalhava no turno mais silencioso e mais esquecido. Era ali, entre paredes elegantes e vozes educadas demais, que Luma se tornava invisível. Ela atendia, sorria, resolvia problemas. Mas ninguém perguntava seu nome. Os hóspedes passavam por ela como se atravessassem um corredor. O gerente falava com ela como quem dá ordens a um objeto funcional. E ainda assim, Luma mantinha a postura ereta. Havia algo dentro dela que se recusava a quebrar por completo. Às vezes, nos poucos minutos de pausa, ela se sentava perto da janela dos fundos e imaginava outra vida. Não uma vida luxuosa, apenas uma onde pudesse escolher, onde pudesse estudar, onde pudesse respirar sem calcular cada gasto, cada hora, cada passo. Mas sonhos não pagam contas, e o tempo nunca esperou por ela. Luma não era ingênua. Era apenas alguém que nunca teve espaço para errar. Ela sabia que existiam mundos aos quais não pertencia. Sabia reconhecer olhares que mediam, julgavam, descartavam. Aprendera a baixar os olhos não por submissão, mas por sobrevivência.
O que ela não sabia era que alguém a observava pela primeira vez sem querer nada em troca. O nome dele era Francisco Almeida. 38 anos. Uma idade em que o mundo já havia lhe dado tudo e tirado o suficiente para ensiná-lo a não confiar em promessas. Francisco vivia cercado de pessoas, conselheiros, sócios, funcionários, advogados. Mas no fim do dia, o silêncio sempre o aguardava. Um silêncio grande demais para ser preenchido por taças de vinho caro ou vistas privilegiadas da cidade. Seu apartamento ocupava os últimos andares de um edifício moderno. Linhas retas, cores neutras, tudo impecavelmente organizado. Era o tipo de lugar que impressionava visitantes e cansava quem morava ali. Ele aprendera cedo que controle era segurança, que emoções eram riscos, que amar significava perder poder. O passado não lhe havia sido gentil, uma família destruída por interesses, uma traição que o ensinara a nunca mais misturar sentimentos com decisões. Desde então, Francisco construíra uma vida baseada em regras claras, contratos, limites, expectativas bem definidas. Ele não improvisava. Ele não se entregava. Todas as manhãs começavam iguais. Café forte, notícias financeiras, reuniões intermináveis. À noite, quando a cidade desacelerava, ele se permitia um único hábito que não conseguira abandonar: sentar-se diante do piano antigo que herdara do pai. Não tocava para ninguém, tocava para si mesmo. As notas ecoavam pelo apartamento vazio como lembranças que se recusavam a desaparecer. Era ali que Francisco admitia, ainda que em silêncio, que algo lhe faltava. Algo que dinheiro nenhum comprava. Ele não acreditava em coincidências, mas acreditava em necessidade. E naquele momento específico da vida, ele precisava de algo que não envolvesse sentimentos. Precisava de uma solução limpa, um acordo, uma presença que cumprisse um papel, sem exigir espaço no coração. O problema era que, no fundo, ele sabia: nenhum acordo permanece frio quando envolve pessoas de verdade. Eles ainda não sabiam um do outro. Ela seguia contando moedas para pagar contas. Ele seguia assinando papéis que valiam mais do que uma vida inteira como a dela. Dois caminhos paralelos, duas histórias marcadas por ausências diferentes. Mas o destino tem um hábito cruel. Aproxima exatamente aqueles que acreditam não precisar de ninguém. E quando esses dois mundos finalmente se tocassem, não seria com delicadeza. Seria com uma proposta que exigiria coragem, silêncio e uma decisão impossível de desfazer. Porque às vezes, o encontro que muda tudo não começa com amor. Começa com um pedido que ninguém deveria aceitar sem pensar duas vezes. E Luma estava prestes a ouvir esse pedido. Luma não deveria estar ali naquela noite. O turno havia sido trocado às pressas. Uma colega pedira ajuda. Mais algumas horas significavam mais alguns reais, e naquele mês, cada real importava. Ela ajustou o uniforme simples, respirou fundo e atravessou o saguão iluminado do hotel, tentando ignorar o cansaço que pesava nas pernas. Foi quando o viu. Ele estava parado perto do balcão, alto, imóvel, como se o ambiente ao redor tivesse sido construído para acomodar sua presença. Não falava alto, não chamava a atenção. Ainda assim, algo nele fazia o espaço parecer menor. Luma percebeu os olhares discretos dos funcionários, o cuidado súbito, o silêncio respeitoso. Ela não sabia quem ele era, mas sabia reconhecer poder. Quando ele se aproximou, o som dos passos foi firme, controlado. Luma ergueu o olhar por instinto profissional, pronta para sorrir, pronta para cumprir seu papel invisível. O que não esperava era ser observada com tanta atenção. "Boa noite", disse ele com a voz baixa, sem pressa. "Boa noite, senhor. Em que posso ajudar?", respondeu Luma, mantendo o tom neutro. Ele demorou um segundo a mais do que o necessário antes de falar novamente. Não era indecisão, era avaliação. "Preciso de informações sobre uma reserva", disse. "Mas acredito que você possa me ajudar com algo além disso." Luma sentiu um leve desconforto. Não por medo, por estranheza. Aquela não era a forma como costumavam falar com ela. Havia respeito ali, curiosidade, algo que a deixava alerta.
Ela explicou os detalhes da reserva, digitando com cuidado. Sentia o olhar dele acompanhando cada movimento, não como quem invade, mas como quem tenta entender. Quando terminou, levantou os olhos novamente, e por um breve instante, o mundo pareceu suspenso. Ele tinha olhos que não mentiam, e isso a desarmou. "Qual é o seu nome?" perguntou ele. A pergunta simples a pegou desprevenida. "Luma. Luma Silva." Ele assentiu lentamente, como se aquele nome precisasse ser guardado. "Obrigado, Luma." Ele se afastou, deixando para trás um silêncio estranho. Ela tentou ignorar o aperto no peito. Não era nada. Não significava nada. Homens como ele não cruzavam caminhos com mulheres como ela. Não de verdade. Mas, naquela mesma madrugada, enquanto organizava documentos na sala dos fundos, Luma recebeu uma ligação interna. O gerente pediu que ela subisse até a sala de reuniões privada no último andar. O tom era formal, urgente. Ela hesitou. Funcionários como ela não eram chamados ali. O elevador subiu em silêncio. Cada andar parecia afastá-la mais do mundo que conhecia. Quando as portas se abriram, Luma encontrou o mesmo homem de antes, agora sentado à cabeceira de uma mesa longa, com vista para a cidade adormecida. "Sente-se, por favor", disse ele. Ela obedeceu, mantendo as mãos juntas sobre o colo. O coração batia mais rápido do que gostaria de admitir. "Sei que isso pode parecer inadequado", começou ele. "Então vou ser direto." Francisco Almeida se apresentou sem rodeios, falou de negócios, de compromissos familiares, de expectativas sociais, tudo com uma frieza calculada, como se estivesse expondo números, não vidas. "Preciso de alguém para ocupar um papel específico ao meu lado", disse por fim. "Não busco romance, busco discrição, estabilidade, um acordo claro." Luma sentiu o ar faltar por um segundo. "Não entendo", respondeu com cuidado. Ele empurrou um envelope sobre a mesa. "É uma proposta de casamento por tempo determinado, com cláusulas, direitos, limites, benefícios para ambas as partes." Ela o encarou atônita. "O senhor está falando sério?" "Absolutamente." Ele explicou as condições, o tempo, a compensação financeira, as regras. Nada de intimidade obrigatória, nada de exigências além da presença pública. Tudo escrito, tudo controlado. "Não espero que decida agora", completou ele. "Mas preciso que entenda, isso não é caridade, é uma troca." Luma sentiu uma mistura confusa de indignação e pânico. Aquilo era absurdo, irreal. E ainda assim, cada palavra fazia sentido demais diante da realidade que ela vivia. "Por que eu?" perguntou por fim. Francisco sustentou o olhar dela. "Porque você não me olhou como se eu fosse um título, nem como uma oportunidade, e porque preciso de alguém que não queira o que eu tenho, apenas o que foi acordado." Houve um silêncio pesado. Ela pensou na avó, nos remédios, nas contas atrasadas. Pensou no futuro que parecia sempre adiado. Pensou também no orgulho que aprendera a proteger com tanto esforço. "O senhor acha que pode comprar minha vida com um contrato?" perguntou, a voz firme apesar do tremor interno. "Não", respondeu ele sem hesitar. "Acho que posso lhe oferecer uma escolha que você nunca teve." Ele se levantou, caminhou até a janela e voltou-se para ela. "Pense com calma, Luma Silva. Se aceitar, tudo muda. Se recusar, eu respeitarei. Mas saiba, oportunidades assim não batem duas vezes à mesma porta." Ele deixou o envelope sobre a mesa e saiu, sem pressioná-la, sem tocá-la. Sozinha naquela sala ampla, Luma encarou o papel à sua frente. Dentro, havia números que poderiam salvar sua família. Havia promessas de segurança. E havia um risco que nenhum contrato conseguia medir. Porque, por mais racional que aquela proposta parecesse, algo nela gritava perigo. Não pelo que exigia, mas pelo que poderia despertar. E enquanto o amanhecer começava a atingir a cidade de cinza claro, Luma percebeu que estava diante de um ponto sem retorno. Aceitar significava entrar no mundo de um CEO milionário que não acreditava em amor. Recusar significava continuar sobrevivendo e nunca saber o que teria acontecido. Ela fechou o envelope com mãos trêmulas.
A pergunta que restava era simples e devastadora. Ela teria coragem de assinar um contrato capaz de mudar tudo? Luma assinou o contrato 2 dias depois. Não porque tivesse certeza, mas porque não tinha mais para onde fugir. A mudança aconteceu rápido demais para que ela pudesse processar. Em poucas horas, suas roupas simples foram substituídas por peças escolhidas por alguém que não a conhecia. Seus documentos foram revisados. Seu telefone passou a receber mensagens de pessoas que falavam com ela como se sempre tivesse pertencido àquele mundo. O apartamento de Francisco não era exatamente uma casa, era um território. Tudo tinha um lugar definido. Tudo seguia uma lógica silenciosa. As paredes claras refletiam a luz do dia, mas não guardavam memórias. Luma percebeu isso na primeira noite, quando caminhou pelos corredores longos e sentiu um vazio estranho, como se estivesse dentro de um lugar que nunca fora habitado de verdade. Estas são as regras, disse Francisco, entregando-lhe um documento menor, complementar ao contrato principal. Horários, eventos, limites, nada de improvisos. Ela leu com atenção. Nada ali a ofendia diretamente. Nada a protegia por completo. E se eu não concordar com algo? Perguntou. Conversamos, respondeu ele. Desde que seja racional. Racional. Era a palavra favorita dele. Nos primeiros dias, mal se encontravam. Francisco saía cedo, voltava tarde. Quando cruzavam no corredor, as conversas eram curtas, educadas, distantes. Luma se sentia uma convidada permanente, tolerada, mas não acolhida. O choque veio no primeiro evento social, um jantar formal, pessoas bem vestidas, olhares que a percorriam como se avaliassem um objeto fora do lugar. Ela sentiu o peso de cada passo, de cada respiração. Francisco percebeu a tensão, mas não interveio de imediato. Observava, calculava. Foi quando alguém perguntou, com um sorriso falso, onde Luma havia estudado. Ela respondeu com honestidade. O silêncio que se seguiu foi mais cruel do que qualquer insulto. Isso não é relevante, disse Francisco, enfim, com a voz firme. O que importa é quem ela é comigo. Foi a primeira vez que ele a defendeu. Na volta para casa, o carro seguiu em silêncio. Luma encarava a janela, tentando conter a vontade de desaparecer. Você não precisa provar nada a ninguém, disse ele, quebrando o silêncio. Preciso sobreviver, respondeu ela. E são coisas diferentes. Ele não contestou. Com o passar das semanas, pequenas rotinas começaram a se formar. Jantares silenciosos, livros deixados sobre a mesa, um café preparado por ela numa manhã em que ele parecia mais cansado do que o habitual. Você não precisava, disse Francisco ao vê-la na cozinha. Eu quis, respondeu. Era simples, mas mudou algo. Eles começaram a conversar. Pouco. Depois mais. Sobre assuntos neutros. Depois, sobre coisas que não estavam no contrato. Ela falava da avó. Ele falava do pai. Nenhum dos dois entrava fundo demais. Ainda. A tensão crescia nos detalhes. Na forma como ele observava quando ela ria sem perceber. No cuidado excessivo com que mantinha a distância. No silêncio prolongado que se instalava quando ficavam sozinhos na sala, à noite. Luma sentia medo. Medo de sentir. Medo de esquecer que aquilo tinha prazo. Ela sabia que aquele espaço não lhe pertencia, que tudo ali era emprestado, inclusive a atenção dele. Certa noite, durante uma tempestade, a energia caiu por alguns minutos. Eles ficaram na sala, iluminados apenas pela luz fraca que vinha da cidade. Luma estava sentada no sofá, Francisco em pé, próximo à janela. Você parece assustada, disse ele. Não com a tempestade, respondeu. Com o silêncio. Ele se aproximou um pouco mais. Não tocou. Não invadiu. Nada aqui precisa ultrapassar os limites, disse. Eu prometi. Ela assentiu. Mas havia algo nos olhos dele que contradizia a própria promessa. Francisco, começou ela hesitante. Sim? Isso tudo não era para ser assim. Ele entendeu o que ela não disse. Eu sei. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu bem.
Os conflitos começaram a se intensificar quando uma mulher apareceu no apartamento sem avisar. Elegante, segura, confiante demais para ser apenas uma conhecida. "Sou Helena", disse, estendendo a mão para Luma. "Trabalhei com Francisco por muitos anos." A forma como ela dizia "trabalhei" carregava histórias demais. Helena não escondia o incômodo, nem o desprezo contido. Suas palavras eram educadas, seus olhares afiados. "Imagino que tudo isso seja novo para você", disse num tom suave demais para ser sincero. Luma manteve a postura. "Estou aprendendo", respondeu. Francisco interrompeu a conversa antes que se tornasse algo pior. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada. Naquela noite, Luma confrontou-o. "Você não mencionou que alguém assim ainda fazia parte da sua vida?" "Não faz", respondeu ele seco. "Não mais." "Mas ela acha que faz." O silêncio que se seguiu foi pesado. "Este contrato não prevê explicações pessoais", disse ele por fim. A frase foi como um corte. "Então talvez ele não preveja sentimentos também", respondeu Luma, com a voz embargada. Ela se levantou e foi para o quarto. Trancou a porta. Pela primeira vez desde que chegara ali, chorou sem se conter. Era ali que morava o perigo. Não no que estava escrito, mas no que crescia entre as linhas. Dias depois, em uma conversa tensa, Luma deixou escapar o que mais temia. "Tudo isso é a minha primeira vez em muitas coisas", disse sem encará-lo. "E eu não sei se estou pronta para pagar o preço." Francisco sentiu algo se quebrar dentro de si. Ele não se aproximou, não a tocou. Mas naquela noite, ao sentar-se sozinho diante do piano, percebeu que já havia cruzado uma fronteira que jurara nunca ultrapassar. O contrato ainda estava de pé, as regras intactas, mas o controle começava a falhar. E enquanto Luma tentava decidir se deveria ir embora antes que fosse tarde demais, Francisco guardava um segredo que poderia destruir tudo o que, sem perceber, haviam começado a construir. Um segredo que, se viesse à tona, mudaria para sempre a forma como ela o via. O segredo não demorou a pesar. Francisco sempre foi treinado para controlar variáveis, números, pessoas, riscos, mas nunca emoções, e muito menos as próprias. Desde a noite em que Luma chorou atrás da porta trancada, algo nele começou a rachar, silenciosamente, como uma falha estrutural que ninguém percebe até o prédio começar a ceder. Na manhã seguinte, ele saiu antes do amanhecer. Luma acordou sozinha, com o lado da cama intacto e o apartamento mergulhado naquele silêncio caro e impessoal. Tentou se convencer de que aquilo fazia parte do acordo, que não deveria esperar mais do que estava escrito. Ainda assim, o vazio no peito era físico. Ela passou o dia fora. Caminhou sem destino, sentou-se em cafés onde ninguém a conhecia, observou pessoas comuns vivendo vidas comuns. Pela primeira vez desde que assinara o contrato, pensou seriamente em ir embora. Quando voltou, já era noite. Francisco estava no escritório, a porta entreaberta, luz acesa, voz baixa ao telefone. "Não", ele disse, "isso não pode vir a público agora." Luma parou no corredor sem querer, não por curiosidade, mas porque ouvira seu próprio nome. "Ela não sabe", continuou ele, "e não deve saber por você." Silêncio do outro lado da linha. "Helena, escuta, isso não é mais apenas estratégia." O nome ecoou como um disparo. Luma recuou um passo. O coração disparou. Não queria ouvir mais, mas o corpo não obedecia. "Se isso vier à tona agora, tudo se perde", disse ele. "O acordo, a imagem, a empresa, ela foi o suficiente." Luma entrou no quarto e fechou a porta com cuidado excessivo. Sentou-se na cama, respirando fundo, tentando organizar o caos que se formava dentro dela. Algo estava errado desde o início, e agora começava a ganhar forma. Minutos depois, Francisco bateu à porta. "Luma?", chamou com a voz contida. Ela não respondeu. "Por favor." Ela abriu. O olhar que trocou com ele não era de raiva, era de decepção, e isso doeu mais. "Há quanto tempo você mente para mim?", perguntou sem rodeios.
Francisco hesitou. Um erro raro. Eu não menti. Você omitiu, corrigiu. E isso também é uma escolha. Ele passou a mão pelos cabelos, claramente tenso. Eu queria te proteger. Proteger de quê? A voz dela falhou. De descobrir que eu sou parte de uma negociação maior do que imaginei? O silêncio confirmou o que ele não conseguiu negar. Helena é mais do que uma ex-colega, continuou Luma. Ela faz parte de algo que envolve você. E esse contrato, não é? Francisco fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, não havia mais cálculo, apenas verdade. Ela é parte de um acordo antigo, empresarial, político. Respirou fundo. O contrato que você assinou resolveu um problema imediato, mas criou outros. Eu sou um problema agora? Não. Ele se aproximou um passo. Você é a única coisa real nisso tudo. Luma riu sem humor. Real demais para ser conveniente. As palavras pairaram no ar, afiadas. Você não entende o que está em jogo, disse ele. Então me explica, respondeu ela. Sem contratos, sem cláusulas, sem racionalidade. Francisco demorou a responder. Se eu romper com Helena da forma certa, perco aliados, investidores, posicionamento. Engoliu em seco. Se romper da forma errada, perco tudo. E se não romper? Luma perguntou, já sabendo a resposta. Eu perco você. O quarto pareceu menor de repente. Então você já fez sua escolha, disse ela, recuando. Não, ele respondeu rápido demais. Ainda não. Aquilo foi o golpe final. Eu não posso ser uma opção, disse Luma, com a voz baixa, firme. Nem um risco calculado. Ela começou a arrumar suas coisas. Poucas, rápidas. Cada peça dobrada era uma decisão sendo tomada. Luma, espera, ele disse, segurando-lhe o braço. Ela se soltou com delicadeza, mas com determinação. Não me toca assim, pediu. Não agora. Francisco a observava como alguém que vê o chão desaparecer sob os pés. Se você sair por essa porta, tudo muda, disse ele. Já mudou, respondeu ela. No momento em que percebi que precisava competir com o seu mundo inteiro para existir nele. Ela parou na porta, a mão tremendo na maçaneta. Eu não te odeio, disse sem olhar para trás. Mas não vou me perder tentando ser suficiente para alguém que ainda não decidiu se pode me escolher. E saiu. Francisco ficou sozinho no apartamento que, pela primeira vez, parecia grande demais. O contrato ainda estava válido, as regras intactas, mas tudo o que importava havia escapado por entre seus dedos. Naquela noite, ele não tocou no telefone, não ligou, não mandou mensagens. Pela primeira vez, respeitou o silêncio que ela havia escolhido. Mas ao amanhecer, tomou uma decisão que mudaria tudo. Uma decisão que não estava prevista em nenhum contrato. E enquanto Luma caminhava pela cidade sem saber para onde ir, acreditando que aquele era o fim, forças muito maiores começavam a se mover nos bastidores. Consequências que nenhum dos dois conseguiria evitar. O jogo tinha começado de verdade. A cidade parecia maior naquela madrugada. Luma caminhava sem rumo, sentindo o frio atravessar o casaco fino, mas sem conseguir voltar. Não havia para onde. Não ainda. Cada passo era uma tentativa de se convencer de que tinha feito a coisa certa. Ainda assim, o peito doía como se tivesse deixado algo vital para trás. Ela entrou num pequeno hotel perto da rodoviária. Nada de luxo. Nada de perguntas. Pagou uma noite adiantada e subiu para um quarto estreito, onde o silêncio não era caro. Era honesto. Ali, sozinha, o choro veio. Não pelo que perdeu, mas pelo que quase perdeu de si mesma. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o mundo de Francisco começava a ruir. A notícia vazou cedo demais. Um conselho extraordinário foi convocado. Investidores pressionaram. Nomes começaram a circular em mensagens cifradas, e o nome de Helena aparecia em todas elas. Francisco sentou-se à mesa longa de vidro com o rosto impassível, mas por dentro já sabia. Qualquer decisão agora teria custo irreversível. Você está disposto a sacrificar anos de construção por um erro emocional? Perguntou um dos conselheiros. Francisco não respondeu de imediato.
erro emocional. Ele pensou em Luma dobrando roupas em silêncio, no olhar dela quando disse que não podia ser uma opção. Pela primeira vez, entendeu que o verdadeiro risco nunca fora perder poder. Era viver com a escolha errada. Não foi um erro, disse por fim. Foi a única coisa verdadeira que fiz nos últimos anos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então você sabe o que isso significa, respondeu o outro, frio. Francisco assentiu. Significava perder apoio, romper alianças, aceitar a queda, aceitar ficar sozinho se fosse preciso. Horas depois, ele assinou documentos que nunca pensou assinar. Abriu mão de posições estratégicas, cortou laços. O telefone não parava, mas ele ignorava. Havia apenas uma ligação que importava, e não sabia se tinha o direito de fazê-la. Luma acordou com o celular vibrando. Número desconhecido. Ela deixou tocar. Depois, atendeu. Luma. A voz era firme, mas diferente. Sou eu. Ela fechou os olhos. Não me ligue para pedir desculpas, disse antes que ele continuasse. Eu não tenho forças para ouvir. Não é um pedido, respondeu. É uma informação. Ela hesitou. Eu rompi tudo, disse ele. Não como estratégia, não para te provar nada. Rompi porque continuar daquele jeito significava me tornar alguém que eu desprezaria. O silêncio do outro lado era denso. Isso não muda o que aconteceu, disse Luma por fim. Eu sei, respondeu ele. E não espero que mude. Só precisava que você soubesse que, pela primeira vez, não escolhi o caminho mais seguro. Ela sentou-se na cama, o coração acelerado. Por que está me dizendo isso agora? Porque talvez eu tenha perdido você, disse ele sem rodeios. E preciso aprender a viver com essa consequência sem mentir para mim mesmo. A ligação caiu logo depois. Sem promessas, sem pedidos. Luma ficou ali, encarando a parede descascada do quarto simples. Algo dentro dela se moveu. Não esperança, mas clareza. Ele tinha escolhido. Tarde demais, talvez, mas escolhido. Horas depois, uma mensagem chegou. Endereço. Um lugar neutro. Um café pequeno, longe dos holofotes. Ela quase não foi, mas foi. Francisco estava sentado no fundo, sem terno, sem postura de poder. Parecia menor, mais humano. Quando a viu, levantou-se, hesitante, como se qualquer movimento brusco pudesse fazê-la desaparecer. Obrigada por vir, disse ele. Não fique grato ainda, respondeu ela. Eu vim para encerrar o que ficou aberto. Sentaram-se. Eu não posso prometer que confio em você, começou Luma. Nem que fico, mas eu preciso dizer algo antes de ir. Ele ouviu em silêncio. Eu não fugi porque não te amei, disse ela. Fugi porque quase deixei de me reconhecer. E isso não posso permitir de novo. Com ninguém. Eu entendo, respondeu ele, baixo. E não vou te pedir nada que te custe isso. Ela o observou. Pela primeira vez não via controle, via perda e responsabilidade. Então aqui está a minha escolha, disse ela, respirando fundo. Eu não volto para o contrato. Não para aquela casa. Não para aquela versão de nós. Ele assentiu. Mas, continuou, eu também não vou fingir que isso não existiu. Se existir um nós, terá que nascer fora de acordos, fora de poder, em igualdade. E se eu não souber viver assim? Ele perguntou. Então você aprende, respondeu ela. Como eu também estou aprendendo. O silêncio entre eles não era mais ameaça, era espaço. Eu vou embora da cidade por um tempo, disse Luma. Preciso reconstruir minha vida do zero, sozinha. E se um dia você voltar? Ela se levantou. Se eu voltar, será porque quero, não porque preciso. Francisco ficou de pé também, mantendo distância. Então eu espero, disse ele. Não como quem prende, como quem aceita. Ela assentiu, os olhos marejados, e saiu. Desta vez não doeu como antes, porque pela primeira vez a escolha era dela. E enquanto Luma caminhava rumo a um futuro incerto, mas próprio, Francisco permanecia ali, encarando a xícara fria de café, sabendo que tinha perdido muito, mas talvez tivesse salvado algo essencial. O fim não era felicidade,
nem tragédia. Era apenas o começo de uma verdade que nenhum dos dois podia mais ignorar. O interior não fazia barulho à noite. Foi isso que Luma percebeu primeiro. Sem buzinas, sem vozes atravessando paredes, sem a sensação constante de estar sendo observada. Apenas o som dos grilos, do vento batendo nas árvores e o próprio respirar. Algo que ela não lembrava quando tinha se tornado tão difícil. Ela ficou na casa da avó. O quarto era pequeno, simples, com móveis antigos e fotografias nas paredes. Havia cheiro de café passado e roupa limpa secando ao sol. Ali, ninguém esperava que ela fosse nada além de quem era. Nos primeiros dias, Luma dormiu demais, chorou pouco, pensou muito. Não em Francisco, pensou nela, em quem tinha sido antes de aprender a se moldar para caber. Antes de contratos, regras e olhares que avaliavam seu valor em silêncio. Percebeu o quanto tinha passado a vida inteira tentando não incomodar, não ocupar espaço, não desejar demais, e como aquilo quase a tinha apagado. A avó não fez perguntas difíceis, não pressionou, apenas esteve ali. Às vezes sentava ao lado dela na varanda, oferecendo chimarrão, como quem diz, fica. Outras vezes, deixava silêncio suficiente para que Luma pudesse ouvir a própria voz interna novamente. Você voltou diferente, disse a avó certa manhã. Não sei se diferente, respondeu Luma. Talvez mais honesta. Ela começou a ajudar na pequena pousada da família. Nada glamuroso. Reservas feitas à mão. Lençóis dobrados com cuidado. Conversas longas com hóspedes que vinham cansados da cidade e iam embora mais leves. Pela primeira vez, seu valor não estava em impressionar. Estava em acolher. Os dias passaram. Depois, semanas. Francisco não ligou. E isso foi importante. Luma percebeu que precisava dessa ausência para entender algo fundamental. O amor não podia ser o centro da sua identidade. Precisava ser escolha, não necessidade. Um dia, caminhando pela estrada de terra ao entardecer, sentiu algo diferente. Não saudade, não dor, mas gratidão. Gratidão por ter ido embora a tempo. Enquanto isso, Francisco reaprendia a existir. O apartamento grande foi vendido, o escritório reduzido. O nome ainda carregava peso, mas agora vinha acompanhado de consequências reais. Ele recusou convites, perdeu privilégios, ouviu não pela primeira vez em anos. E sobreviveu. Sem Luma, percebeu o quanto usava controle como armadura, o quanto confundia poder com segurança. Pela primeira vez, teve tempo de sobra, para se perguntar quem era quando ninguém precisava dele. Começou a caminhar pela cidade, a comer em lugares simples, a ouvir mais do que falar. Descobriu que o silêncio não era vazio, era espelho. À noite pensava nela, não com desespero, com respeito. Não tentou encontrá-la, porque aprendera, enfim, que amar também era saber esperar sem exigir. Meses depois, Luma recebeu uma proposta inesperada. Uma mulher da cidade grande, hóspede da pousada, observou sua forma de trabalhar, de ouvir, de resolver problemas sem pressa. Você já pensou em trabalhar com hospitalidade de forma profissional? Perguntou. Luma riu. Eu já trabalhei em lugares muito diferentes. Eu sei, respondeu a mulher, e justamente por isso. A proposta não era um retorno ao passado, era um novo caminho, consultoria, treinamento humano, algo que unia tudo o que Luma era, sem apagar nada. Ela pensou por dias, aceitou, não porque precisava fugir do interior, mas porque agora podia escolher ir. Antes de partir, sentou-se com a avó na varanda. Eu não sei se nossas histórias acabam ou só mudam de forma, disse Luma. Nenhuma história boa acaba, respondeu a avó. Ela só amadurece. Na noite antes da viagem, Luma abriu o celular antigo, não para procurar Francisco, mas para apagar algo. O contrato. Apagou sem raiva, sem drama. Era passado. Do outro lado do país, Francisco recebeu uma notícia casual. O nome de Luma apareceu em uma conversa profissional, não como a mulher de alguém, mas como referência. Ele sorriu, não porque isso significava que ela voltaria,
mas porque significava que ela tinha se encontrado. E isso era o suficiente, por enquanto. O tempo não tinha resolvido tudo, mas tinha feito o essencial, transformado dor em consciência, perda em escolha e amor em algo que não aprisionava mais. E quando o destino, que nunca pergunta se estamos prontos, começou a alinhar caminhos novamente, nenhum dos dois era quem tinha sido antes. E talvez, só talvez, agora estivessem prontos para se reencontrar. Não foi planejado. Nenhum dos dois acordou naquele dia esperando que o passado e o presente colidissem no mesmo espaço. E talvez fosse exatamente por isso que o reencontro aconteceu do jeito que precisava acontecer. Luma estava em Florianópolis havia 3 dias. A cidade ainda tinha o mesmo cheiro de sal, o mesmo vento imprevisível, mas ela não era mais a mesma pessoa que partira. Caminhava com mais firmeza, olhava nos olhos, não se encolhia. Entrou no café perto da lagoa quase por hábito. O mesmo lugar simples, mesas de madeira clara, música baixa demais para competir com conversas humanas. Sentou-se perto da janela. Abriu o laptop. Trabalhava. Ainda serve o melhor café da cidade, disse uma voz atrás dela. Luma congelou por um segundo. Depois, virou-se devagar. Francisco estava ali, sem terno, sem pressa. O rosto um pouco mais marcado, a barba por fazer, os olhos menos calculados. Parecia real, como se tivesse aprendido a existir fora do papel que sempre desempenhara. Serve, respondeu ela, se você não estiver com pressa. Ele sorriu, pequeno, contido. Hoje não. Ele não pediu para sentar, esperou. Pode, disse ela, fechando o laptop. Sentaram-se frente a frente, separados por uma mesa pequena demais para a história que compartilhavam. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Não por constrangimento, mas por respeito ao silêncio que os havia transformado. Você está diferente, disse ele, enfim. Você também, respondeu ela. Não havia cobrança na voz dela, nem defesa na dele. Eu ouvi falar de você, disse Francisco. Do seu trabalho. As pessoas falam com admiração. Isso é novo para mim, ela sorriu. Ser vista pelo que faço, não pelo lugar onde estou. Ele assentiu. Eu precisei perder muito para entender isso. Ela o observou com atenção. Não via mais o homem inalcançável. Via alguém que tinha caído e levantado sem armadura. E você? Perguntou. Aprendeu a viver sem contratos? Ele respirou fundo. Ainda estou aprendendo, disse. Mas agora sei que nada que vale a pena pode ser negociado como cláusula. Luma sentiu algo aquecer no peito. Não saudade. Reconhecimento. Eu não voltei por você, disse ela com honestidade. Eu sei, respondeu ele sem hesitar. E isso é exatamente o que torna esse momento possível. O garçom trouxe os cafés. O vapor subiu entre eles como uma linha tênue entre o que foi e o que poderia ser. Eu pensei muito em você, disse Francisco, mas aprendi a pensar sem tentar puxar de volta. Eu também, respondeu Luma, e aprendi que amar não significa ficar. Às vezes significa soltar, completou ele. Eles sorriram. O silêncio voltou, mas agora era confortável. Não sei o que acontece depois disso, disse Luma. Não sei se existe um nós. Nem eu, respondeu Francisco. Mas se existir, terá que nascer de outro lugar. De onde? De 2 adultos inteiros, disse ele. Não de alguém salvando o outro. Ela concordou. Eu não quero promessas, disse Luma. Nem planos longos demais. Então não faço nenhum, respondeu ele. Só presença. Eles terminaram o café sem pressa. Quando se levantaram, o mundo continuava girando ao redor, indiferente à importância daquele encontro. Na porta hesitaram. Posso te ver de novo? Perguntou Francisco. Luma pensou por alguns segundos. Pode, disse, mas sem expectativas. As melhores coisas sempre começam assim, ele respondeu. Ela se afastou, caminhando em direção à luz da tarde. Não olhou para trás. Francisco ficou ali observando, não com medo de perder, mas com a calma de quem sabe que pela primeira vez não precisava correr.
O reencontro não trouxe certezas, mas trouxe algo muito mais raro: possibilidade. Eles não começaram de novo no dia seguinte, nem na semana seguinte, e isso, curiosamente, foi o sinal mais claro de que agora era diferente. Francisco e Luma passaram a se encontrar sem roteiro, às vezes um café rápido, às vezes uma caminhada silenciosa pela orla, às vezes semanas sem se ver, apenas mensagens curtas, sem cobrança, sem ansiedade disfarçada de saudade. Cada encontro era uma escolha consciente, não uma fuga. Luma continuava seu trabalho, viajando, treinando equipes, sendo reconhecida pelo que fazia. Pela primeira vez, sua identidade não se dobrava ao lado de ninguém. Ela ocupava espaço, e sabia disso. Francisco também mudara. Menos reuniões vazias, menos jogos de poder. Investia tempo em projetos menores, mais humanos. Aprendera que liderança não era controle, mas responsabilidade. E que amor não era posse, mas presença. Numa noite simples, sentados na areia, observando o mar escuro refletindo a lua, foi Luma quem falou primeiro. Se a gente tentar, disse com cuidado, não pode ser como antes. Francisco não interrompeu. Não quero acordos implícitos, nem sacrifícios silenciosos, nem você abrindo mão de si, nem eu, continuou ela. Eu também não, respondeu ele. Quero um nós que não apague ninguém. Ela o encarou. Isso significa que talvez a gente falhe. Sim, disse ele com honestidade. Mas falhar tentando ser inteiro é melhor do que vencer sendo alguém que não somos. O vento passou entre eles, levando as palavras como se o próprio tempo estivesse escutando. Então vamos tentar, disse Luma. Devagar, com verdade. Francisco sorriu, não o sorriso de quem conquista, mas de quem aceita. Eu escolho você, disse ele. Não porque preciso, mas porque quero. Ela respirou fundo. Eu também escolho você, respondeu. E escolho continuar sendo quem eu sou. Ele estendeu a mão. Não como promessa eterna, como convite presente. Ela aceitou. Os meses seguintes não foram perfeitos. Houve conflitos, cansaços, dias em que a diferença de mundos ainda pesava. Mas agora havia algo novo. Diálogo antes da ferida, escolha antes da fuga. Eles aprenderam a não se salvar, mas a caminhar lado a lado. Em uma manhã clara, Luma acordou antes de Francisco. Observou-o dormindo tranquilo, sem máscaras. Percebeu que não sentia medo, nem pressa, nem a necessidade de provar nada. Apenas paz. Quando ele acordou, encontrou-a na varanda, café nas mãos. Em que você está pensando? Perguntou. Ela sorriu. Que eu passei a vida inteira achando que amor precisava doer para ser real. Ele se aproximou, abraçando-a por trás. E agora? Agora eu sei que amor de verdade sustenta, respondeu. Não prende, não apaga, não exige que a gente desapareça. Francisco apoiou o queixo em seu ombro. Então fica, não como ordem, não como promessa, como escolha diária. Ela virou-se para ele. Eu fico, disse, enquanto fizer sentido, enquanto for verdade. Ele beijou sua testa, com gratidão silenciosa. E ali, sem aplausos, sem contratos, sem garantias eternas, Luma e Francisco construíram algo raro. Não um conto de fadas, mas uma história possível. De duas pessoas inteiras que se encontraram, se perderam, se transformaram e escolheram ficar. Não porque precisavam, mas porque agora sabiam amar sem se perder.